E aí galera, bom dia, tudo bem? Vamos lá, na aula de hoje eu quero aprofundar um pouco o debate sobre globalização, aproveitando o tema que nós tocamos na última aula, sobre globalização da política. É fundamental a gente compreender esse cenário econômico e político que se desenha, que se apresenta a partir dos anos 90 e em que vai ganhar muita força, que vão ganhar muita força os chamados organismos internacionais. Então, basicamente, o contexto da influência política, e aí eu até usei a expressão com vocês na aula passada, da ingerência do mundo rico sobre o mundo pobre, ele não vai se dar diretamente. Ele vai se dar através de organismos internacionais, organizações supranacionais que têm um papel, vamos dizer assim, de regulamentação do comércio mundial. Não só do comércio, mas também da lógica dos empréstimos. Então eu usei o exemplo do Fundo Monetário Internacional, que é um organismo criado lá no final, por volta dos anos 40, e que vai ter um papel muito grande nesse contexto, principalmente por conta do seu funcionamento. Porque o Fundo Monetário Internacional funciona como um banco, não é propriamente um banco, mas ele é um fundo em que os países podem acessar o recurso desse fundo mediante a apresentação de uma demanda, qual é a necessidade, e mediante o atendimento das condições estabelecidas pelo fundo. Então, o fundo acaba impondo metas e impondo tarefas a serem cumpridas para cada país que recorre a esse fundo. E o contexto dos anos 90, começo do ano 2000, foi um momento em que vários países recorreram ao fundo, o Brasil é um deles. E naquele momento nós tínhamos claramente um cenário de interferência econômica. Quando a gente olha para a atuação dos países, a atuação política dos governos locais, muitos desses governos se preocuparam em atender exatamente essas recomendações, seguindo uma cartilha, né? O próprio Milton Santos fala no filme que eu comentei com vocês, critica esse modelo e fala da cartilha proposta pelo mundo, pelos países ricos, o chamado Consenso de Washington, que tem como característica principal a política de privatizações, a redução do Estado e a liberalização da economia. Então, a abertura da economia, principalmente para o capital estrangeiro, para as importações e exportações, sem protecionismo. O grande ataque, o grande vilão do contexto econômico global são as medidas protecionistas. E o que é uma medida protecionista? Quando um país cria internamente alguma dificuldade para o produto importado circular, alguma tarifa, ou alguma facilidade para o produto nacional, de modo que o seu custo fique muito abaixo, de modo que crie uma vantagem competitiva maior para o produto nacional. Então, o contexto do neoliberalismo, ou desse liberalismo que a gente está vendo surgir com muita força por volta dos anos 90, e aí muito influenciados pela Thatcher, né? Eu pedi para vocês assistirem algumas aulas atrás, Capitalismo é uma História de Amor, e o Michael Moore conta essa história de que o modelo keynesiano, né, um modelo baseado na atuação forte do Estado, que tirou os Estados Unidos da crise de 29, né, que representou o New Deal, ele começa a apresentar problemas. E nesse contexto surge uma figura política chamada Ronald Reagan, que é um presidente americano, e muito alinhado com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que são chamada Dama de Ferro, os símbolos desse modelo neoliberal, desse novo contexto econômico. E isso acontece nos anos 80, e nos anos 90, começo do ano 2000, esse é o modelo dominante, esse é o modelo disseminado de gestão do Estado. Então o Estado ele se apresenta reduzido, países que ainda detêm um capital, investimentos
o capital estatal ainda investe em setores produtivos, eles vão gradativamente passando, privatizando, né, essas empresas estatais, e essa privatização acaba acontecendo para grupos estrangeiros. Então, quando a gente olha para o Brasil, é exatamente isso que aconteceu. Quem faz a aquisição das empresas estatais brasileiras são grupos estrangeiros. Então, isso muda radicalmente o cenário. Quem controla o capital passam a ser as empresas estrangeiras e não mais as empresas nacionais. Então, esse cenário é fundamental a gente entender. Esse contexto que está acontecendo, da implantação desse modelo neoliberal, de abertura econômica, de maior circulação, e aí a gente já está entrando numa esfera que é a esfera principal da globalização, que é a globalização da economia propriamente dita, que pressupõe o livre mercado. Então, o livre mercado significa o Estado não interfere na economia, o Estado apenas ele regulamenta, ele regula, e ele permite que a circulação de mercadorias de outros países aconteça, para que o fator competição ele se dê sem a intervenção do Estado. Pelo menos esse é o princípio. E nesse contexto, a gente está falando de uma característica da globalização que já estava apresentada ao longo dos anos 70, no século XX, mas que vai se intensificar, que é a descentralização da produção. A produção industrial ela não acontece mais no âmbito dos países ricos, né? Então, a globalização ela acaba exprimindo exatamente essa perspectiva que eu chamei algumas aulas atrás de nova divisão internacional do trabalho. Porque ao invés de nós estarmos diante do cenário, países pobres vendem matéria-prima, países ricos vendem produto industrializado, então país pobre consome, importa produto industrializado de país rico, e país rico importa produto commodity, matéria-prima de país pobre. Então essa seria a divisão tradicional. A nova divisão é a divisão em que país rico leva investimento industrial, leva setor produtivo industrial para país pobre. Então é a industrialização dos países subdesenvolvidos. Esse é um cenário que já está dado no contexto ali por volta dos anos 70, anos 80. Com a globalização, esse processo fica disseminado, porque nós temos uma lógica econômica global que passa a vigorar da disseminação do consumo. A ideia da disseminação do consumo, a força da publicidade, as chamadas marcas de atuação internacional, a padronização do consumo, né, no sentido de aquilo que a gente consome em termos de vestuário, alimentação, produto cultural, isso é uma característica própria da globalização. E nesse contexto, nós temos aí a forte presença dos países desenvolvidos através das indústrias transnacionais. Então a gente tem a descentralização da produção, muito mais produção nos países, aumenta a produção dos países subdesenvolvidos, então países como Brasil, México se industrializam, né, mais ainda, isso promove-se um crescimento dessa indústria, porém essa indústria ela está sob controle do capital estrangeiro, está sob controle das indústrias dos países desenvolvidos. Isso faz com que o Estado Nacional dos países subdesenvolvidos ele fique sempre subordinado. Então esse é um cenário que a gente presenciou, é um cenário em que o Estado perde força. Por quê? Porque ele fica sempre à mercê, ele fica sempre refém do interesse do capital estrangeiro. Então não estamos aqui julgando essas empresas, essas indústrias, elas geram emprego, elas representam um investimento produtivo importante nos países. Isso é fundamental. Porém, a tomada de decisão em relação ao nível de produção, a geração de emprego, contratação e demissão de pessoas, fica a cargo da empresa, certo? Da indústria que tem uma sede na Alemanha, que tem uma sede nos Estados Unidos, que tem uma sede na França, na Inglaterra, e os países subdesenvolvidos ficam sempre reféns disso. A gente tem um exemplo recente, quando a montadora de automóveis americana Ford, estadunidense Ford, ela resolve simplesmente encerrar suas atividades aqui em São Bernardo do Campo. A gente fala, bom, a decisão da empresa, ela é a proprietária da empresa, da fábrica, ela que decide. Só que
naturalmente o impacto econômico fica para nós, fica para cidade de São Bernardo, para a região metropolitana de São Paulo e naturalmente para o Brasil. Então, os milhares de trabalhadores que perderão seu emprego e as dezenas de milhares de famílias, de pessoas, né, considerando as famílias que vão perder, que vão ficar sem renda, todo o setor, o impacto de um setor produtivo, porque a Ford montava automóvel, mas comprava o pneu de uma fábrica, comprava peças do carro de outra fábrica, comprava o banco do carro de outra fábrica, o vidro de outra. Então, você tem aí um impacto enorme na economia local, que essa é a característica da globalização. Aumenta a dependência desse capital estrangeiro. Esse é o cenário colocado. E um dos fatores de crítica, muitos críticos da globalização viam nessa característica uma perda significativa da força do Estado. E essa perda significativa de força do Estado reduz também a sua capacidade de atuação naquilo que ele precisaria fazer. Então a sua capacidade de investimento para poder ter gasto social e melhorar a condição de vida da população, ela diminui. Então esse é um ponto importante. O Estado perder força significa o Estado ter menor capacidade de prover a sociedade com saúde, com educação, com investimento em pesquisa científica, que o Estado tem sim um papel importante, e consequentemente resolver, equacionar as mazelas sociais, os problemas sociais de países, principalmente países subdesenvolvidos. Tá bom? Na aula que vem eu vou tocar um pouco no cenário brasileiro relativo à globalização. E aí a gente encerra esse tema e começa a falar um pouco sobre blocos econômicos. Tudo bem? Galera, obrigado. Até mais. Um abraço.